Jesus para a igreja que nós amamos. E como sempre o estudo está sendo, as mensagens estão sendo baseadas na igreja, nós queremos dar continuidade. E eu queria convidar os irmãos para que abrissem a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeiro versículo ao 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos, Senhor, pedir que continue nos abençoando e fala através do teu servo, Senhor. Eu te peço isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Interessante que a estatística, ou temos ouvido até lido algumas notas que dizem que a igreja tem crescido. Diz que a igreja tem se expandido. E que diz que o número de evangélicos também tem crescido. Mas uma das coisas que tem me preocupado é que, na realidade, cada semana que se passa no local, a gente encontra, de fato, alguém se reunindo ali, se denominando igreja, se denominando pastores. Mas a preocupação é o que está sendo ensinado. A preocupação é como é que esse Deus está sendo adorado. E eu lembro que em 84, quando eu estava na igreja, na pregação lá em Parque Capibaribe, um jovem, por 3 domingos, o culto começava, ele sentava, antes de terminar o culto, ele corria, e aquilo eu ficava ali olhando, porque antes de terminar o culto, ele fugia. No 3º domingo, eu vou sair primeiro do que esse jovem. E quando, antes da mensagem, esse dia eu não iria pregar, era outra pessoa, eu corri e fiquei lá fora. Quando eu disse a ele: você vai para onde? Isso, eu vou para outra igreja. Eu disse: por quê? Eu estou procurando uma igreja certa, pastor. Quando eu encontrar a igreja certa, essa que eu quero fazer parte. Ele disse: se você está procurando essa igreja certa aqui, quando você encontrar, você me chama, que eu quero acompanhar você. A ideia dele é que ele estava procurando uma igreja certa, que não tivesse nenhum defeito, que tivesse nenhum problema. Mas eu entendi o que ele queria dizer. Talvez ele estivesse pensando nas 4 paredes. E que muitas vezes, quando nós falamos em igreja, nós até pensamos nas 4 paredes. E muitas vezes até pensamos de uma forma, não é? De uma forma vendo que é melhor para nós. Se é confortável, se é agradável, se é climatizada, isso não é errado. Mas, na verdade, precisamos entender qual o conceito de igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra edá, ela significa a congregação visível. Nós aqui, não é? A igreja visível. No Novo Testamento vemos também, quando fala em eclesia, podemos ver que ali não é só a questão de toda reunião de um povo, de uma assembleia. Mas na realidade, uma das coisas que me chama a atenção é que onde você chegar, se tem uma igreja, se tem irmãos e irmãs em Cristo, chega, parece que você conhece aquela pessoa há tantos anos, da forma que ela trata, da forma que ela te recebe. A irmã veio, é do Ceará, não é?
Iguatu. Mas está aqui conosco. A forma que o pastor Irineu, direcionou, falou, agradeceu a presença dela, alegria. Nós também estamos alegres. Então, interessante e precisamos entender o que é que Deus quer para nós quando fala sobre a igreja. Primeira coisa, que a igreja, uma igreja autêntica, ela precisa ser uma igreja uma na fé. Não quer dizer que a igreja, que não possamos discordar um do outro, não quer dizer isso. Mas por que uma na fé? Porque a única fé que liga o homem a Deus, ou a fé que pode transformar o homem, é aquela fé que é dada por Deus e que é colocada em nós através da ação do Espírito Santo. Esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é aquela fé, como Paulo está falando lá em Efésios 2,8, não de obras para que ninguém se glorie, mas aquela fé que é dada por Senhor. Então uma igreja autêntica na realidade é aquela igreja que é uma na fé. A unidade da igreja procede do seu fundamento do único Deus. Todos que pertencem verdadeiramente à igreja. Se nós pertencemos a uma igreja, é verdadeiramente uma igreja do Senhor, uma igreja que é uma na fé, então nós fazemos parte desta igreja. Essa igreja aqui, igreja visível. Mas é interessante que nem todos que nós pensamos, até que não é, essa pessoa não vai para o céu, muitas vezes nós até julgamos por conta das atitudes dessa pessoa. Mas se Deus já comprou, se Deus já escolheu esta pessoa, essa pessoa estará no céu. E essa pessoa estará fazendo parte dessa igreja visível que nós ainda não vimos. Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender que no meio da adoração, muitas vezes nós até temos certa visão em relação à adoração. Eu havia assistido a alguns vídeos, mas para mim foi interessante, chegando em Guiné-Bissau e vendo senhoras de idade, com mais de 70, 80 anos, com a criança nas costas, pulando 1 hora de louvor. E para mim aquilo me chamou a atenção, porque eu não entendia. E tentei também pular, como aquela senhora estava pulando, só dei 2 pulos, no terceiro a coluna deu treco e ali eu fiquei, não pude fazer mais nada. E o irmão tocado me dizia, pastor, parou, claro, não aguento mais. Mas aquela senhora estava ali fazendo aquilo. Mas, para algumas pessoas, isso é adoração? Desta maneira? Mas nós precisamos entender que a autenticidade da igreja está se esta igreja é uma na fé. Se ela crê no único Senhor Salvador Jesus Cristo, se ela entende que a salvação só vem através de Cristo, que ela entende que a ação de Deus, o amor e a misericórdia de Deus, quando enviou Jesus para morrer por nós, Jesus redentor, um Jesus que nos tirou do império das trevas, quando nós entendemos assim, e que foi necessária a ação do Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, aí sim, eu estou entendendo o que é ser igreja. Igreja não são apenas as 4 paredes, o prédio, mas a igreja sou eu e você, em qualquer lugar que estejamos. E uma coisa que me chamou a atenção em Guiné-Bissau é que tinham ali pastores da Assembleia de Deus, batistas, missionários presbiterianos, mas eu, num momento algum, o tempo que eu passei com eles, eu não vi ninguém discutindo a questão que eu penso assim, penso dessa forma, não, a visão única, a preocupação única era pregar o Evangelho e estarmos ali juntos, unidos, orando, intercedendo, porque nós queríamos que o Espírito Santo usasse cada um de nós na pregação do Evangelho. Então, uma igreja, primeiro sinal de uma igreja autêntica, é uma igreja que é uma na fé. É uma igreja que tem Jesus Cristo como Senhor Salvador de nossas vidas. É uma igreja que sabe que o Senhor é que age e que agindo Ele, quem é que vai impedir? Mas nós temos visto, ouvido muitas coisas erradas e que até mesmo tem nos complicado, até mesmo tentando nos confundir. Homens se dizendo que recebendo o mesmo poder de Deus e que se alguém tocar no seu paletó vai ficar curado. O
Deus de ontem é o de hoje e o Deus de sempre. Mas precisamos tomar cuidado. Quando nós começamos a correr atrás de uma igreja só para receber bênçãos, só para receber prodígios, só para receber milagres, porque da mesma forma aconteceu isso no Novo Testamento. Quando Jesus saía para pregar o Evangelho, quando Jesus estava caminhando, sabia que muitos que estavam ali, ao lado dele, caminhando com ele, não era para ouvir a sua palavra, não era para aprender a sua palavra, mas era para receber apenas benefícios e prodígios de sua vida. Mas a segunda característica autêntica, o segundo sinal de uma igreja autêntica, é que ela não só é uma na fé, mas também uma igreja santa. Em 1 Pedro 2,9, Pedro está falando, não é? Da raça eleita, santa, separada. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele estava pedindo ao Pai que não o tirasse do mundo, mas me livrasse do mal. Então, a igreja santa separada, nós precisamos entender que se essa igreja verdadeiramente, a característica dessa igreja é uma igreja do Senhor, ela precisa de ter uma vida de santidade. Aquilo que é ensinado, da forma que isso é vivido, o povo de Deus forma a nação santa. No sentido mais profundo, a igreja, ela é santa porque foi comprada pelo sangue de Jesus. O indivíduo, o cristão, o homem ou a mulher, agora novo ou nova criatura, passa também a ser diferente e ser santa por ser separada. A igreja irrepreensível, ela é isenta de qualquer mancha moral. Por isso que é uma das coisas que nós precisamos nos preocupar. Como santa a nossa vida, como está sendo nossa vida no dia a dia. Domingo passado, dia 2, eu esqueci de trocar o extintor de incêndio, que venceu no dia 31. E eu dizendo, Senhor, tenha misericórdia, não permite que um desses guardas me pare aqui, porque além da multa, eu ainda vou ter que ter os pontos na carteira, porque eu não vou dar dinheiro a nenhum deles. É interessante que eu orei e pedi tantas vezes que ninguém me parasse. Mas quando eu passei, a Mônica disse, não terminasse de orar? Eu digo, minha filha, foi. Tu vai fazer o quê? Eu digo, não sei. Deixa eu chegar lá. Por favor, documento do carro, habilitação. Aí foi, olhou, está tudo bem. Quase que minha língua ia. Disse, Senhor, por favor, extintor. Eu digo, pronto. Aí quando ele pegou o extintor e começou a olhar, quase que ele disse, olha, está atrasado, venceu no dia 31. Eu digo, bom, e aí ele fica na. E eu fiquei, não é? Disse, Senhor, tem misericórdia, eu não vou pagar a propina, não vou dar. Não é? E vou ter que pagar a multa e os pontos. E vai ser bem mais caro do que o extintor. Nisso passa um micro-ônibus, aí o policial grita para me liberar. Boa viagem. Digo, obrigado, senhor, fui embora. E você está pedindo que não parasse, mas logo assim parou. Então, veja, são coisas que acontecem e que você é levado, e quase, não é? Mas eu não ia dar de forma nenhuma. Não ia de forma de dizer, eu tomo aí 20 reais de terra. Não ia fazer, ia me multar, porque o responsável tem que ser mesmo. Então a igreja precisa estar atento a essas coisas. Os corruptores. Nós criticamos, mas nós fazemos muitas vezes. Nós falamos de outras igrejas algumas vezes e não fazemos. A igreja como santa, como separada, precisa trabalhar a questão do resgate. Jesus nos ensina não só a pregar o Evangelho, mas também nos ensina a discipular. E de pregar, sim, mas fazer discípulo. Não é só pregar, é também ensinar. Mas também ensina essa igreja santa, separada, e ao resgate, correr atrás. E muitas vezes nós perdemos essa visão. A união com Cristo envolve também uma santidade de vida que seja visível.
Tem gente que diz, o que interessa para o Senhor é meu coração. Não faça isso, não. O que importa é meu coração. Importa tudo, meu. E a palavra de Deus diz que a boca fala, o coração está cheio. E eu preciso tomar cuidado com a minha vida. Com aquilo que eu estou fazendo, aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que é pecado. Aquilo que, em vez de estar pregando o Evangelho, em vez de estar dando testemunho do Evangelho, eu estou fazendo completamente errado. Eu estou levando as pessoas a não verem o Evangelho, porque vivendo falando algo que não esteja vivendo. Precisamos não desanimar em meio a tantas situações. O que mais nós temos ouvido agora, depois do período de eleição, né? Tantas complicações. O combustível vai aumentar, né? E outras coisas mais. E o Senhor, nós estamos em Deus, irmão. A tua palavra diz que cairão 10 mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda. A nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Precisamos entender que a igreja ela tem que fazer diferença. Você como crente, você como servo de Deus, você como servo de Deus, você precisa ser diferente. Porque você foi separado para servir ao Senhor. Não é servir a qualquer um, não. Não é servir a pastor, presbítero, diácono, não. Você foi separado para servir ao Senhor Jesus. O Senhor e dono da igreja. E o apóstolo Paulo trata da igreja como um corpo e Cristo como cabeça. E cada um de nós somos importantes dentro da igreja. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas cada um tem a sua função, cada um tem, né, e deve participar, não achando que é as outras que terão que fazer, mas é você, sou eu que preciso fazer. Mas a outra característica da igreja, da verdadeira igreja, autêntica, é aquela igreja católica. O termo católico significa literalmente abrangendo ao todo, ou seja, uma igreja universal. Uma igreja que foi comprada, uma igreja comprada por Jesus, uma igreja que na realidade não escolhe, que não há diferença. Uma igreja que não está preocupada, que não está preocupado com cores, posição social, intelectual, não. E ninguém melhor que o apóstolo Paulo, para estudando as suas cartas, como ele fala depois daquela pessoa que nasceu de novo, como ele tratou o escravo Onésimo. Nós precisamos entender que a igreja, nós estamos aqui, mas tem outras pessoas que um dia estaremos conosco, aqui ou qualquer outro prédio. E se não estivermos aqui, nós estaremos um dia no céu com essas pessoas. Com o passar do tempo, hoje, quando nós falamos, porque a igreja é católica, não, eu sou católico, não. Não, nós não somos católicos, apostólicos, romano. Nós não somos. Mas nós, católicos, de catolicidade, que seja de universal, a igreja universal, a igreja de Cristo, que não existe denominação. Com a igreja de Jesus, a ABC não existe, é a igreja de Jesus Cristo. E quando nós chegarmos no centro da glória, nós iremos entrar no céu, não pela nossa denominação, mas nós iremos entrar no céu se nós formos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que na realidade nós precisamos estar preocupados. E que muitas vezes nós nos preocupamos muito em discutir, não estou dizendo que está errado, doutrinas e mais doutrinas, mas esquecemos de colocar em prática o que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. E quando Paulo diz, olha, quando vier o perfeito, tudo será perfeito. E nós brigamos e brigamos por tantas coisas. Discutimos e discutimos por tantas coisas. Mas esquecemos de muitas das vezes colocar em prática o amor que Jesus, não é, como separou a sua igreja, quando disse, olha, vocês são meus agentes aqui na terra. A igreja é meu agente aqui na terra. Precisamos
refletir um pouco sobre nossa vida cristã. Se nós estamos conseguindo falar para as pessoas, não só com palavras, mas com nossas vidas, como nós estamos vivendo. Mas há uma outra característica da igreja autêntica, que ela também é uma igreja apostólica. Não só una na fé, não só católica como universal, mas também apostólica. A apostolicidade da igreja encontra-se, portanto, no fato dela se conformar à fé apostólica, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é essas igrejas agora, eu sou o apóstolo fulano, o apóstolo, não estou dizendo isso. Mas abrindo Atos 2, a gente vai ver o que é que a Bíblia nos ensina em relação ao que Lucas fala, é a igreja, como um corpo. A ação do apóstolo, apostolóis, ou seja, pregadores do Evangelho, aqueles que transmitem o Evangelho. E nós devemos transmitir o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Não existe sentido para a igreja se a igreja apenas se reúne em 4 paredes e fica ali apenas adorando, sem esquecendo que precisa sair para pregar a ação do Evangelho. E muitas das vezes nós queremos algo, como nós estudamos, então alguém pregou e se converteram 1000. O apóstolo Pedro, ele pregando, se converteram mais de 3.000. Mas eu preciso me preocupar com aquele que está do meu lado, com aquele do seu dia a dia. Eu preciso me preocupar com a minha família. Eu preciso me preocupar com os meus colegas, meus amigos. Eu preciso me preocupar com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Eu nunca vi um lugar tão difícil para ser crente como a casa da gente. E ter lugar difícil, onde as pessoas já conhecem o nosso temperamento, já conhecem onde vai pisar no dedo, qual é o dedo que dói. E muitas das vezes também na igreja, nós vivenciamos a igreja, uma igreja completamente distante da igreja do Senhor. Muitas vezes nós não temos prazer nem vir à igreja, porque o salmista disse, alegremos quando disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas das vezes eu sou tão triste, quando vou para a casa da igreja, não vou fazer o que na igreja? Porque muitas vezes nós apenas olhamos a igreja com as 4 paredes, o pastor e os que estão ali. Eu não entendo que eu estou indo à igreja para adorar e louvar e glorificar o nome do Senhor. E que muitas vezes, mesmo com o coração abatido, amargurado, triste, mas quando eu chego na igreja, um louvor, uma oração, uma leitura da palavra, um aperto de mão, um abraço, renova minhas forças. Por isso que nós precisamos não deixar de vir à igreja por qualquer problema que estivermos passando. Porque é aqui na igreja onde aquele graveto, né, que estava fora da fogueira, estava querendo apagar, mas quando se coloca, quando volta para a fogueira, ele começa, né, a acender, ele começa de novo a ter vida. E finalmente a igreja autêntica é uma igreja missionária. Querigma é uma igreja que ensina, é uma igreja que prega o Evangelho. As instruções de Jesus sobre a vida da igreja, encontramos um elemento não abordado nas características da igreja edificadas até agora. É a missão, essa responsabilidade de levar as boas novas de Jesus aos confins da terra. Precisamos ter essa visão. E eu louvo a Deus pela igreja de Casa Forte ter essa visão missionária. E missão, nós podemos fazer missão indo, orando e contribuindo. Nem sempre é possível estar, não gostaria de estar, mas eu posso orar por aquele que ali está. Talvez seja possível que eu chegue até lá, que eu não tenha condições de chegar até lá, até mesmo tempo,
E Deus tem abençoado esta igreja de Casa Forte. Tem abençoado e vai abençoar mais ainda. Que uma igreja em meio à construção, e não é uma construção tão simples, mas é uma igreja que não deixa de envolver-se com missão, com missões. Deus abençoa a igreja que tem essa visão. E uma igreja autêntica, ela precisa ter essa visão. Uma igreja autêntica não pode ter um líder que apenas pensa em si mesmo. A igreja autêntica não pode ter um líder ou uma igreja que só pense nela e que não esteja preocupada com os outros. Existe certamente grande significado no fato de a história da igreja do Novo Testamento. No livro de Atos, tem como seu tema principal a expansão sucessiva na pregação do Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Tantas coisas Deus já vai fazer ainda nessa igreja de Casa Forte, e com essa igreja de Casa Forte, e com irmãos e irmãs aqui desta igreja. E nós não sabemos, mas nós precisamos interceder, precisamos estar orando, precisamos ver que Deus está usando cada um de vocês. Fazer missões, eu não tenho que sair daqui, não é, para muito distante. Deus pode estar usando você no seu trabalho. Deus pode estar usando você na faculdade. Deus pode estar usando você até mesmo aqui, no seminário do pastor Irineu, que trabalha aqui. E eu estava contando quando cheguei, que no meu tempo de seminário, se você tivesse uma Bíblia de estudo, e você deixasse a Bíblia aqui, e fosse para a sala de aula, quando você voltasse, se a Bíblia não tivesse nome, essa Bíblia de estudo ia passar um bom tempo com a pessoa estudando. Depois, no tempo que ele estudasse bem, ele dizia: tu perdeste uma Bíblia, foi? Eu digo: perdi. Como era essa Bíblia? Era assim, assim, eu acho que é bem aquela que está comigo. Um livro sem um nome, para você encontrar, é difícil. Mas aqui dentro, nós precisamos, irmãos. Nós precisamos entender que a igreja que não prega o Evangelho não sente a responsabilidade pelo bem-estar moral e espiritual dos que rodeiam. Uma igreja que não prega o Evangelho não expressa interesse pelos pobres necessitados, onde quer que eles sejam encontrados. A igreja que não prega o Evangelho, que não ensina, não tem autenticidade. Não tem autenticidade verdadeiramente como a igreja do Senhor Jesus. E eu quero concluir dizendo que a igreja será reconhecida pela sua unidade dos relacionamentos. Unidade, pelo menos na fé. Pelo menos na fé em Cristo nós precisamos poder concordar. Podemos até discutir se queremos pintar a igreja de azul, amarelo, isso aí não tem problema nenhum. Nós precisamos sermos, a igreja tem que ser una na fé. Mas também precisamos entender que a igreja autêntica tem que ter sua santidade de vida. A igreja precisa se ensinar e precisa também praticar. Ela precisa ter a abertura para todas as pessoas. Pela a submissão à autoridade das Escrituras. A igreja precisa ter prazer na pregação do Evangelho, nas palavras e no sacramento. E que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma igreja autêntica, que nós somos. Nós possamos sempre lembrar o que é que Deus quer na igreja, mas primeiro quer com você, comigo. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. Qualquer lugar que estivermos, o Senhor vai estar conosco, a igreja vai estar sendo representada. Deus abençoe. Amém.